Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Caroline Ramos Silva e estou aqui, conforme prometido, para falar sobre turma de pré-escola. Vocês estão vendo tudo isso aqui? São inúmeras possibilidades que a gente tem para aplicar nas turminhas de pré-escola. Mas, antes de tudo isso, vamos dar uma ênfase teórica. Turma de pré-escola. Quando a gente trabalha em turma de pré-escola, a gente já começa a questão da introdução dos números, que já vem desde o berçário, através do lúdico, a questão das vogais, a questão do alfabeto exposto na sala. Turminha de pré-escola. As crianças de 4 a 5 anos, de 5 a 6, depende da nomenclatura na sua escola, tem o pré-1 e tem o pré-2. São crianças que já estão desfraldadas, são crianças que já estão com a fala em um nível mais elevado, mas ainda são crianças muito curiosas e investigativas. Elas querem saber o porquê de tudo. Então elas sempre vão fazendo questionamentos para saber o porquê que é assim, e vão sempre questionando. É importante que a gente sempre dê respostas para as perguntas das crianças. Assim a gente vai incentivar eles a cada vez mais serem mais investigadores e ir em busca do conhecimento. Assim como os papais em casa devem sempre dar as respostas aos porquês das crianças. Essa é uma turminha que eles brincam, eles interagem muito com ele, um com o outro. Eles já não estão mais tanto na fase do egocentrismo, eles já aceitam com uma maior facilidade o emprestar o brinquedo para o outro. Claro que depende muito de criança para criança, cada um tem um limite para esse desenvolvimento. Nas turminhas de pré-escola, eles adoram brincar no pátio, explorar lá fora, então eles brincam muito nos brinquedos, eles brincam de faz de conta, de fazer comidinha. Na sala de aula é interessante que a gente sempre tenha brinquedos de casinha. Brinquedos de casinha são aqueles que são potes, panelinhas, entre outros, que as crianças usam para despertar a imaginação. Então elas vão fazer comidinha, elas vão fazer chazinhos e elas vão estar aguçando e aprimorando a sua imaginação através das representações. Elas representam muito aquilo que elas vivenciam e presenciam na vida. Então elas veem a mãe fazendo um chá, elas veem a mãe fazendo um bolo, então elas vão fazer essas reproduções. Turminhas de pré-escola, a gente brinca também muito com bonecas, porque bonecas trabalham sentimentos e afetos. Muitas das meninas brincam que são a mãe, os meninos às vezes brincam que são o pai, eles cuidam dessas bonecas, eles fazem às vezes a comidinha ali para dar para elas, então são os filhos imaginários deles. Nas turminhas de pré-escola não pode faltar livros infantis. Por que não pode, Prof. Carol? Porque livros infantis despertam a imaginação, a atenção, a concentração e ajudam na oralidade, neste desenvolvimento da oralidade. Quando a gente faz uma rodinha para contar uma história para as crianças estão se desenvolvendo. Elas vão estar ali atentas ouvindo a história, depois a gente pode dar a oportunidade para elas manusearem o livro e contarem da forma delas para as outras crianças. Nas turmas de pré-escola, é importante que a rotina seja algo exato. Claro que rotina pedagógica pode sofrer alterações. Rotinas relacionadas a sono, alimentação, entre outras, nas escolas são rotinas fixas. As crianças têm que saber que o momento de guardar os brinquedos, todos têm que participar, porque é um momento importante. Na minha casa eu não posso deixar tudo bagunçado e na escola também não. Então é importante também que o professor seja uma pessoa organizada para que a criança não chegue ali no horário do lanche, ai, falta 1 minuto e eu não fui pro refeitório ainda e a gente não guardou os brinquedos. Sempre tentar se programar para não sair da sala e deixar os brinquedos bagunçados. Por quê? Aí no dia seguinte eu vou cobrar dos meus alunos que eles juntem os brinquedos. Um dia sim, um dia não, porque eu tô atrasada. Aí a gente não vai ter uma rotina na qual a gente vai estar preparando as nossas crianças da melhor forma para a sociedade. Quando a gente vai fazer o processo de guardar brinquedos, vai ter uma ou outra criança que não vai guardar, vai ficar ali disfarçando. Então, cabe a nós incentivar essas crianças a guardarem através de música, do cantado, da parabéns, incentivar a guarda dos brinquedos. Na pré-escola, eles têm também o momento do sono. O momento do sono, o professor já tem que, antes do momento do sono, manter a sala mais calma, tranquila, sem muitos agitos, colocar às vezes uma música de ninar, para que cada um durma no seu colchão. Nas turminhas de pré-escola, você pode colocar os seus alunos ajudarem a arrumar o seu colchãozinho na sala para este momento. Então, para eles compreenderem que já é o processo
vou arrumar a minha caminha e vou deitar. Também é importante que você trabalhe escovação dental, a importância de escovar bem os dentinhos para não vir o bichinho da cárie, entre outras. Porque muitas vezes as crianças vão sozinhas ao banheiro para fazer este processo de escovação dental. E elas vão lá e elas fazem rapidinho porque elas querem voltar para a sala. Então a gente tem que sempre explicar este processo da escovação dental, da importância quando a gente está junto com as crianças e quando a gente não está, para elas estarem orientadas que elas têm que fazer da forma correta. Questão alimentar na escola. Muitos às vezes são resistentes para comer uma verdura ou comer outro alimento diferente. Então, a sugestão é que a gente leve histórias diferentes de diversos tipos de alimentos, que a gente faça às vezes uma aula de culinária com uma salada de fruta para incentivar as crianças a comerem. Porque às vezes quando eles participam de uma aula de culinária, que eles vão estar ali picando, ajudando no processo de preparação daquele alimento, eles vão desenvolver o gosto por aquilo porque foi algo feito por eles. Então sempre a gente tem que estar incentivando as crianças no processo alimentar. Ah, vamos comer cenoura, o coelho adora cenoura. Ah, prof, a gente tem que comer cenoura porque faz bem para os olhos. Então a gente tem que às vezes ir pegando um gancho, porque automaticamente daí a criança vai repensar estando ali no prato. Ah, eu vou comer porque se faz bem para os olhos e deixa a pele bonita, eu também quero ficar com a pele bonita. Então muitas vezes a gente consegue, através do lúdico, das explicações, fazer com que as crianças mantenham uma alimentação saudável e experimentem outros alimentos. Na pré-escola, a gente tem que ser um pouco firme. Ser firme não é ser rígido e ser agressivo enquanto professor, porque isso não compete a nós. Ser rígido é fazer com que a criança compreenda que a sala tem regras. Devemos ter as regras expostas na nossa sala para que as crianças visualizem o que é certo e o que é errado. Ser firme é ensinar a eles que momento do sono é momento de ficar quieto, respeitar a individualidade do outro, momento de refeição é o momento que eu também tenho que respeitar o meu coleguinha, momento de fila eu também tenho que fazer fila. Então, ser firme é desta forma. Muitas escolas trabalham com a questão da cadeira do pensamento. A cadeira do pensamento a gente usa conforme a idade. Então, se eu estou trabalhando na faixa etária de 4 anos, pré-1, é 4 minutos. 5 anos, pré-2, 5 minutos. A gente tem que cuidar para não extrapolar. Porque se a criança ficar 2, 3 minutos e ela compreender, se eu deixar ela 10 minutos, às vezes ela não vai compreender, porque vai chegar lá no final, ela já vai estar cansada de estar ali sentada e já nem vai saber mais o motivo pelo qual ela está sentada. Nós, educadores, devemos nos abaixar à altura dos olhos da criança, conversar com elas e explicar para elas que ela está sentada porque ela tirou o brinquedo do colega, foi uma coisa que não foi legal, enfim. Então a gente sempre tem que explicar o porquê que a criança está sentada ali para pensar, não simplesmente colocar a criança e deixá-la ali. Então essas são coisinhas que na pré-escola a gente tem que ter um autocuidado. Devemos sempre ter o ajudante na sala para que estimule as crianças, para que elas ajudem na guarda dos brinquedos, que ajudem a professora às vezes nas atividades. Atividades pedagógicas, momentos de atividades pedagógicas. Turminhas de pré-escola geralmente sentam todos para fazer atividade no mesmo momento. Então a gente pode estar oportunizando diversos tipos de situação. Assim como a música deve fazer parte do dia a dia nosso na sala de aula. No momento de guardar brinquedo, no momento de ir para o refeitório cantando uma música, no momento de voltar para a sala, para que as crianças tenham uma rotina baseada na musicalização, na imaginação. Outra coisa, na turminha de pré-escola é importante que a gente sempre trabalhe várias atividades sensoriais. Ah, mas prof, atividades sensoriais não é só lá no berçário? Não, não é só lá no berçário. Por quê? Atividades sensoriais desenvolvem os 5 sentidos da criança. Tato, paladar, olfato, a visão, a audição. E aí, o que acontece? Ah, mas eu achei que a atividade sensorial só desenvolvia o tato, pegar um objeto. Não, desenvolve todos os 5 sentidos. Então, através de jogos, qualquer situação que nós fizermos na escola, estaremos desenvolvendo as atividades sensoriais. Atividades sensoriais bem desenvolvidas vão ajudar na questão cerebral da criança e no desenvolvimento da criança como um todo. Na pré-escola, quando a gente trabalha a questão de números, a questão de vogais, a questão de alfabeto, a gente tem que sempre fazer uma introdução de uma forma que seja lúdica. No pátio,
Imagina levar as crianças, colocar cartazes no pátio e elas poderem fazer uma pintura ao ar livre. Nós devemos nos repensar enquanto educadores. Nem sempre fazer só na sala, às vezes ver um outro ambiente da escola que eu possa desenvolver determinada atividade, criar situações diferentes para que motive também as crianças a participarem e fazerem algo novo, inovador. Eu tenho aqui alguns exemplos que a gente pode utilizar para trabalhar em turminhas de pré-escola. São exemplos que a gente utiliza com sucata, tá? Então são diversos exemplos. Aqui eu tenho um potinho com diversas tampinhas. A criança vai trabalhar movimento de pinça e motricidade fina. Se eu proporcionar para a criança diversos recipientes, tá? Aqui eu tenho copinhos. E a criança, eu vou observar se a criança já está nomeando por cor. Será que a criança já coloca, já consegue, já mentaliza a questão da nomeação, de nomear por cor na hora de colocar nos diferentes recipientes? Ou se ela simplesmente vai pegando e vai colocando de forma alternada? Então, as tampinhas é um recurso bem simples que a gente pode estar trabalhando com as crianças e também deixando elas brincarem e explorarem de forma livre. Aqui eu tenho uma situação. Percebam que tem várias tampinhas desenhadas aqui, vários círculos. Posso estar fazendo diversos desenhos e deixar as crianças brincarem com as tampinhas, formando os desenhos da folha com as tampinhas. Aqui eu já vou conseguir começar a observar se a criança ela faz o desenho só com uma cor, se ela mistura as cores, como está essa questão das cores na criança. Aí, se você está trabalhando vogais, numerais, você pode estar fazendo as vogais e os numerais. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou mostrar aqui para você. Eu faço o número 1, vou lá numa outra folha, faço o número 2, 3, faço A, E, I, O, U e dou ali para os meus alunos, posso colar até no papelão para ficar um material mais resistente. Aí o meu aluno vai ter que ir colocando as tampinhas para formar o numeral 1. Então a gente está trabalhando também a questão do traçado da letra de uma forma lúdica, então de uma forma brincando. A criança está vendo o visual e está montando o número. Temos aqui uma outra situação que pode ser trabalhada. Todos temos pátio nas nossas escolas. Fazer brinquedos para as crianças brincarem no pátio, levar diversos tipos de latas ou até mesmo brinquedos feitos com material reciclável. Aqui é um amaciante. Faço aqui o potinho para ser da criança colocar as pedrinhas, brincar com a areia lá no pátio. E aqui vai ser a pazinha. Então, feito com material reciclável. Próxima atividade. Jogo da velha. O jogo da velha, além da gente fazer com X e bolinhas, podemos fazer também com os numerais, com as letras. Se formar a sequência de 3 letras ou de 3 números na sequência, fecha, ganha o jogo. E posso estar fazendo com copinhos de iogurte ou tampinhas. Tampinhas aqui de leite ou tampinhas de garrafa PET. Aqui eu tenho um jogo um jogo da velha feito com tampinhas. Aqui eu tenho já um jogo da velha feito com copinhos de iogurte. Então é um material totalmente reciclável que a gente pode estar solicitando para os pais levarem para a escola e nós estarmos desenvolvendo estas atividades. Próxima atividade. Tenho aqui na minha mesa um cone, até sobre o cone. Se vocês verem na internet, tem uma música, o que é que esse cone vai virar. Que daí o cone vira uma luneta, pode virar um travesseiro. Se eu tiver diversos tipos de cone, posso estar trabalhando essa música com as crianças para despertar a imaginação. Aqui eu fiz um jogo, que é o jogo do arremesso das cores. Fiz um sol e fiz diversos círculos com cores diferentes. Vou colocar o cone aqui no meio. Ah, não tem um cone, posso estar enchendo uma garrafinha de água, colocando uma tinta colorida para ficar pesado, para as crianças poderem fazer o arremesso. Aqui eu posso estar, conforme as crianças vão brincando, questionando elas. Que cores tu acertou?
E que cores que tu não acertou? Então, posso estar trabalhando este jogo com as crianças. Esse jogo trabalha a coordenação motora ampla, então está desenvolvendo todo o corpo. Aqui, leve lá para minha sala de aula diversos copinhos de iogurte. As crianças podem realizar montagens, brincar com sucatas, estimula a imaginação e a criatividade. A criança pode estar formando torres e brincando, tanto com os copinhos maiores como com os copinhos de danoninho. É importante você ter na sua sala de aula materiais de sucata. Materiais de sucata devem fazer parte também do planejamento semanal de vocês. Não só para a confecção de brinquedos, mas para que as crianças brinquem de forma lúdica, criando suas brincadeiras. Próxima atividade. Ah, tô trabalhando numerais, eu tô trabalhando vogais. Que tal pegar copinhos de iogurte e fazer jogo da memória para as crianças? Tu tá trabalhando o tato, de elas estarem pegando a questão visual do número, a memória, a atenção, a concentração dos numerais, que a criança vai ter que achar o parzinho. Um jogo bem simples que você pode estar confeccionando com numerais. Outro jogo que você pode estar confeccionando. Tô trabalhando alimentação saudável. Vamos fazer um jogo da memória de alimentos. Ó, aqui são imagens que eu imprimi direto da internet. A criança vai ter que achar o parzinho dos alimentos, das frutinhas. 2 morangos. Posso estar imprimindo e dando para cada criança colorir o seu. Solicitar para que os pais enviem os copinhos de iogurte. Ah, não tem copinho de iogurte, pode ser copos de refrigerante ou copos de isopor. Posso estar utilizando também. Ah, um jogo da memória trabalhando as cores. Tem que achar o parzinho das cores, do amarelo, do azul. Também posso estar alinhando as cores. Aqui eu tenho um cesto. Que tal pegar um cesto e dar diversos tipos de bolinha para trabalhar a questão do arremesso, das crianças também brincarem de jogar. Dentro deste cesto, esta é uma possibilidade. Dentro deste cesto, eu tenho um jogo de boliche também, que eu posso estar trabalhando com as crianças. Esse jogo de boliche, vocês percebem que tem diversos números, né? Então, eu tô do número 1 até o número 9. A criança vai receber uma bolinha e vai ter que arremessar nos pinos aqui do boliche. Quando a criança derrubar, eu vou questionar elas quais os números que ela derrubou, quais os números que ela não conseguiu derrubar. Esse é um jogo, quando a gente trabalha em pré-escola, eles começam a aprender a esperar a sua vez, porque é uma criança de cada vez. Um pode ajudar na questão do juntar os pinos, mas só um pode jogar por vez. Então é um jogo que você pode estar desenvolvendo com garrafinhas PETs, pode ser também com aquelas garrafas de iogurte, então você pode estar adaptando. Aqui eu tenho um jogo para trabalhar figuras geométricas, tá? Vou trabalhar figuras geométricas lá na educação infantil. Foi feito com caixinhas de leite, então as crianças vão ter que nomear as figuras geométricas. Percebam que o retângulo é verde, ela vai ter que colocar retângulo no lugar do retângulo. O quadrado rosa no quadrado rosa. O círculo vermelho no círculo vermelho. O triângulo amarelo no triângulo amarelo. Então, é um jogo de seriação e de classificação. Pau de chuva. Gente, pau de chuva é fantástico para a gente brincar na nossa sala de aula. A gente pode estar fazendo uma rodinha com os nossos alunos e questionando: que som será que tem aqui dentro? Aí, a gente vai estar trabalhando a discriminação sonora. Próxima atividade, telefone sem fio. Quem nunca brincou nisso na infância? Então é uma brincadeira. Opa, é um probleminha aqui. Vamos colocar. Caiu o fiozinho. Gente, é um fio, 2 copinhos de iogurte. Uma criança vai ficar lá do outro lado e outra aqui. Vai falar no telefone sem fio e o outro vai ter que ir escutar. Estou trabalhando a questão da audição, da concentração, de eu me concentrar para ouvir aquilo que o outro está falando. Então, é um brinquedo que eu posso estar desenvolvendo, que 2 crianças podem brincar por vez. O biboquê. Gente, uma garrafa PET. A garrafa PET e uma tampinha. Estou trabalhando biboquê. Um jogo bem legal.
Este jogo pode ser feito também com copinhos de iogurte, pode ser feito com rolinhos de papel higiênico. Então é um jogo bem simples que a gente pode estar desenvolvendo na nossa sala de aula. Essa atividade aqui também trabalha atenção, concentração. É um rolinho de papel higiênico com diversos canudinhos. A criança vai ter que passar o canudinho de um lado até o outro. Trabalha também a noção de espaço. Próxima atividade. Eu tenho um rolinho de papel higiênico. Rolinho de papel higiênico, eu tenho uma caixinha com vários rolinhos de papel higiênico. A criança também pode estar brincando, realizando torres com esses rolinhos de papel higiênico, enfim, brincando só com os rolinhos. Ou com copinhos, pode ser copinhos de plástico ou de isopor. A criança também pode brincar e explorar fazendo torres. Outra situação que eu posso estar fazendo o jogo da memória aqui embaixo. Próxima situação, vou pegar um objeto, a criança vai ter que fechar o olho, mas se ela não fechar o olho não tem problema, porque quando a gente fizer isso aqui, a gente vai estar misturando. A criança vai ter que descobrir aonde está esse objeto. Dentro de qual? Daí vão estar em duas crianças, aí se não acertou, vai o próximo. E assim por diante, quando acerta, a gente troca o lugar do objeto. Achei! Então é um jogo que está trabalhando também a questão da atenção, concentração e memória das crianças. O famoso binóculo. Gente, na infância todo mundo acho que já fez um desse na escola, se não fez, sonhou em ter um. O binóculo eu posso estar fazendo, as crianças estarem pintando com rolinho de papel higiênico, posso daqui a pouco estar colando na frente até celofane colorido, aí a gente vai lá no pátio observar a natureza. Depois cada criança pode levar o seu binóculo para casa. Próxima atividade, máquina dos sentimentos. Trabalhar sentimentos na educação infantil é super importante. Fazer uma rodinha. E aí, galerinha, essa carinha, a gente fica assim, chateado. Quando acontece o quê? Quando eu brigo com o coleguinha. A gente fica espantado. Quando cai um brinquedo no chão. A gente fica triste. Quando cai um tombo. A gente fica bravo quando alguém não faz alguma coisa que não é legal com a gente. E a gente fica muito feliz quando a gente vai para o pátio. Então, estar sondando com as crianças aquilo que as deixa feliz e aquilo que as deixa triste. Então, é uma máquina dos sentimentos. Essa máquina dos sentimentos, eu utilizei também rolinhos de papel higiênico para recortar as carinhas. Então, a criança vai ter que... As crianças depois vão poder brincar com a máquina dos sentimentos, colocando a carinha brava na carinha brava, a carinha chateada, a carinha triste, a carinha feliz, a carinha espantada e assim por diante. Daí as crianças vão fazendo as relações através da máquina dos sentimentos. Próxima situação. Vou mostrar para vocês este jogo aqui. Estou trabalhando formas geométricas com as minhas crianças. Uma caixa de sapato, coloquei aqui o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Pintei palitinhos com as cores que representam aqui. Se eu estiver trabalhando cores secundárias, cores primárias, posso estar associando essas cores, colocando aqui as cores que eu estou trabalhando com as crianças. As crianças vão ter que colocar dentro do círculo os palitinhos que correspondem ao círculo, dentro do quadrado os palitinhos que correspondem àquela cor. E assim por diante. Vai ser esta atividade. Uma atividade também bem simples que pode-se estar desenvolvendo. Próxima atividade. Estão vendo aqui vários rolinhos cortados em tamanhos diferentes. Alguns são rolinhos de papel higiênico, outros são rolinhos de papel alumínio ou de papel toalha. Cada rolinho eu coloquei um numeral e uma bolinha que corresponde ao número. Número 1, uma bolinha. Número 4, 4 bolinhas. A criança aqui, ela vai estar trabalhando a ordem crescente dos números. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e o número 10. A criança vai estar explorando, então ela vai estar trabalhando a ordem crescente dos números. Aí eu posso estar dando palitinhos para elas, não precisa ser nem coloridos, e elas vão ter que colocar dentro de cada rolinho a quantidade de palitos que corresponde àquele número. Então, estou trabalhando
a questão do numeral associado à quantidade. Aí aqui eu tinha dito que a gente tinha trabalhado a questão dos numerais em ordem crescente, mas a gente também pode explicar para as crianças maiores ali, que estão na pré-escola 2, que já estão indo quase para o ensino fundamental, que existe também a ordem decrescente dos números. Como é que é a ordem decrescente dos números? Aí começa do 10, do 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, o mesmo recurso, eu tenho diversas possibilidades. Aí estou aqui com um rolinho bem sensorial, ó, de plástico bolha. Esse rolinho eu posso estar dando para as crianças também mexerem e depois pegar uma bandeja, colocar tinta e dar para elas fazerem um carimbo com tinta. Aqui eu tenho um desenho feito na lixa. Que tal cortar uma lixa? Uma lixa tem a possibilidade da gente cortar até em 4. Solicitar um material escolar. É possível a gente fazer um desenho com uma textura diferente, usando giz de cera, o desenho na lixa. Então, é uma técnica de pintura. Aqui nós temos uma atividade que é com palitinhos. A criança vai ter que associar o palito à sua cor. Próxima atividade, fazer jogo da memória com caixas de leite. Então, aqui a gente encapou as caixinhas de leite, mas lá na nossa pré-escola a gente pode estar fazendo o jogo da memória para as crianças estarem cada um pintando uma caixinha. Depois, claro, que tem que pintar mais de uma vez para colorir. Então, estou trabalhando o jogo da memória com caixinhas de leite. Uma outra atividade que a gente pode estar desenvolvendo são os elos de ligação. Elos de ligação, eles são sensoriais, posso fazer com tecidos diferentes, tamanhos de botões diferentes. A criança vai ter que realizar a montagem. Ah, prof, mas comprar feltro é muito caro. Posso fazer de TNT? Posso estar fazendo de TNT este jogo também para ter lá na minha pré-escola. Eles vão trabalhar a questão do abotoar os botões, compreender este processo. Aqui eu tenho uma atividade de sopro feita com uma luva. Estou trabalhando a questão do sopro, da respiração das crianças. Muito importante. Aqui nós temos macarrões sensoriais. Prof. Carol, como é que eu faço a coloração desses macarrões sensoriais? Coloco dentro de um saquinho com um pouquinho de tinta e um pouquinho de água, chacoalho e depois coloco para secar e os macarrões vão estar coloridos. Posso ter um dado, cada lado com uma cor, aí a criança vai ter que... Ah, caiu laranja. Ela vai ter que colocar uma pecinha laranja, se fosse um dado só com cores. Aqui eu tenho um dado numérico, então tem o número 1 e tem a quantidade também que representa o número ao lado. Então a criança vai jogar número 4. Ela vai ter que pegar 4 macarrões e colocar aqui. Aí, nessa atividade, a gente pode observar se a criança ela já faz a questão de seriação de cores, se ela já classifica, ou se ela coloca todos os macarrões de forma alternada. Com os macarrões, também é possível eu deixar as crianças brincarem livremente. Elas realizarem construções. Ah, agora a gente aprendeu o número 1. Vamos tentar montar com os macarrões em cima da mesa o numeral 1. Vamos ver se a gente consegue? Ah, prof, consegui. Então, posso estar explorando também. E podemos deixar elas brincarem livre, fazerem desenhos com esses macarrões. Então, estarem explorando livremente. E também, se eu der massinha de modelar para as crianças podem estar brincando, espetando os macarrões nas massinhas. Aí tem uma outra atividade que eu gosto bastante, que é dar diversos tipos de tampa para as crianças. E elas têm uma caixa lá na sala, que elas vão brincar só com isso, que daí é a questão do prender fazer um movimento de pinça para prender os prendedores nas tampas dos potes. Se eu tiver prendedores coloridos que correspondem às tampas dos potes, também posso estar proporcionando. Aí vou ver se a criança está já fazendo essa associação. Aqui eu tenho um CD. Esse CD eu posso estar colocando do número 1 até o número 9. Aí, percebam que
Cada prendedor de roupa tem o número 1 e tem a quantidade que corresponde ao número 1. Aí, vamos ver se a criança faz associação através do brincar, colocando o número 1 no número 1, número 2 no número 2. Aqui eu tenho um outro que é das cores. Também, a criança vai ter que colocar o amarelo no amarelo, o marrom no marrom. Então, estas são algumas das situações que a gente pode estar fazendo. Tem uma outra situação também que a gente pode estar fazendo, que é a minhoquinha, que é algo super fácil também para trabalhar o sopro. Se você procurar aí no meu canal, você vai ver que eu tenho essa atividade também. Pessoal, então, existem diversas possibilidades com sucatas para a gente estar brincando em sala de aula. Ter caixas de diversos tamanhos, caixa de chá, caixa de leite, para as crianças fazerem um jogo de montar baseado nessas caixas de leite. Posso daqui a pouco estar pegando os rolinhos de papel higiênico e criar jogos de montar para as crianças. Ó, vou cortar esse aqui, tá? As crianças vão ter pecinhas de montar com rolinhos de papel higiênico, aí elas vão ter que ir encaixando as peças. Tem essa possibilidade que eu posso estar fazendo também. Então, existem inúmeras possibilidades para a gente estar fazendo com que o aprendizado ocorra de forma lúdica, de forma prazerosa, com materiais potencializadores. Este é o vídeo, então, de hoje. Quem gostou, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário, de compartilhar este vídeo para que chegue para mais educadores. E até o